Assim, é o seguinte, vocês viram que o Casemiro acabou com o Endrick? A gente vai falar dessa entrevista aí que o Casemiro ele deu uma declaração polêmica sobre o Endrick, né? Eu, particularmente, eu não acho tão polêmica assim, mas o pessoal achou, a gente vai mostrar essa entrevista aí do Casemiro, né? Que ele falou que o Endrick não é do grupo da seleção, de que ele não é o cara que vai resolver. Ele é perninha. Mas já a gente vai falar sobre essa entrevista. Vamos falar também da briga do Real Madrid, que teve repercussão. Mas vamos começar o programa falando de outra briga, né? Porque ontem o Flamengo ele foi até a Colômbia para jogar contra o Independiente Medellín. O jogo começou, mas com 2, 3 minutos de partida, a torcida do time colombiano começou ali uma algazarra na arquibancada, com rojões, jogar coisa no gramado. E isso daqui foi por conta da má fase do clube, né? Que foi eliminado do Campeonato Colombiano. E na eliminação, o presidente do Independiente tirou sarro da torcida, entrou no campo... Dono da SAF, né? O dono da SAF. Ele entrou no campo bêbado para... Então, assim, foi uma confusão danada desde o final de semana, que culminou nessa confusão aí. E o jogo que foi paralisado primeiro, depois cancelado. E aí o Flamengo deve ficar com os 3 pontos nessa partida, né, Loeblin? Não, deve ficar, até porque o regulamento da competição... Tudo que aconteceu com o Fortaleza ano passado, Colo-Colo e Fortaleza. Tudo que acontece dentro do estado é responsabilidade do clube. Horas antes, não sei se 4 ou 5 horas, houve uma tentativa da polícia, do Ministério Público da Colômbia, junto aos clubes e a Conmebol, de fazer o jogo com os portões fechados. Porque, tipo, alguns dias já havia uma ameaça das organizadas contra o presidente, blá, aquela coisa toda, blá, 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 blá. Aí aquela história que a gente pergunta aqui no Brasil, como é que entra com o sinalizador? Né? E vamos combinar que não tinha 1 ou 2 sinalizadores. Não, era um monte de coisa. Porra, os caras entraram com tudo que você podia imaginar. Lembra que a gente falou ontem que os estádios estão colocando agora uma grade próxima às escadinhas? Gente, desculpa, aquela grade com cara assim de segurança... Essa grade é para mim gato, porra, né? não, o cara com uma cara de segurança de forró, sabe esse cara que fica parado assim? Aquele cabelinho quadrado, assim, ó. E o cara cruza o braço, né, meu? Que parece que autoridade, é o né? He-Man, autoridade. E aí o Flamengo, eu via ontem, né? O que você falou, isso é importante, né? O jogo tinha sido suspenso, depois ele é cancelado. Então tem uma grande diferença aí. Claro. Né? Se ele é suspenso... Pode ser colocado outro dia. Exatamente. Hoje, sei lá. Ele foi cancelado. Eu não vejo, antes que falem que é porque o Flamengo está protegendo dentro do regulamento da Conmebol, eu honestamente não vejo nenhum outro resultado que seja os 3 pontos para o Flamengo. E acho até que não deveria nem demorar tanto para a Conmebol se manifestar. Põe o tribunal para julgar, eles não julgam expulsão toda hora, bota lá aí, não sei o quê, bota lá logo o resultado do julgamento, porque é uma coisa óbvia que aconteceu. Todo mundo viu o que aconteceu. Então não tem margem de dúvida, de julgamento, de teses. É verdade. Não, eu acho que não é bem assim, porque temos que... Não, cara, tá muito claro. A torcida não permitiu que o jogo tivesse andamento. Teve 2, 3 minutos de jogo, né? E aí o árbitro foi obrigado a encerrar e o jogo foi cancelado oficialmente. A partir daí, vai pro tribunal e o que acontece? Você vai marcar uma nova data, um novo jogo? Não existe isso. Nem data pra isso tem. Nem data pra isso tem. A classificação desse grupo? Deixa eu ver. Tem a classificação aí, porque Maurício? a defesa deles... Eu vi um advogado deles falando hoje que que o clube não tem nada a ver com isso. A ideia é que eles possam pagar as despesas do Flamengo, no caso de mas ter outro jogo, isso não existe. Não, até porque, não tem condições de ter outro jogo, porque além do Flamengo não ter calendário, né? Porque o calendário brasileiro é um dos piores, inclusive, aqui da América do Sul. Tanto é que ele seguiu a rotina, já viajou para Porto Alegre e tal, tá certo. Tem jogo do Brasileirão no fim de semana. E outra coisa, eu acho que nesse caso, o Independiente Medellín, ele tem uma certa culpa, sim. Porque as autoridades lá do país tentaram fazer o jogo com portões fechados, porque já estavam marcando os protestos, todo mundo sabia que ia ter confusão. Claro. E eles foram contra. Eles entraram com um pedido lá na justiça para ter o jogo com torcida. Mas não é certa culpa, é toda culpa. Não, não é parcial, é total. Agora, ano passado... Não, é porque tem gente que diz, mas o clube não tem culpa da atitude dos torcedores. Não, mas nesse caso, eles optaram por ter a torcida ali sabendo que ia ter Ano confusão. passado, Lelê, se não me engano, foi pela Sul-Americana. Teve uma carnificina no estádio do Independiente, no Libertadores da América. Abriram lá a torcida do... Contra o time chileno. Bateu contra o time do Chile. Encurralados, ficaram pulando aqui apanhando. Foi uma confusão incrível e ele foi sumariamente eliminado. Não teve nenhum jogo de volta. O time chileno passou de fase. Se eu não me engano, era Laú. E isso foge o futebol, gente. Essas grades
nas mãos daqueles trogloditas, isso vira uma arma. Bem lembrado. Isso aí pode matar alguém, cara, um gradil. Agora, não pode. Eu acho que pela gravidade que foi, além dos 3 pontos ao Flamengo, multa, a chance de terem jogos de portões fechados é muito eu vou grande. mais Tinha que além. perder o mando, Eu vou Alfredo. mais além. Jogar fora do país. Eu não duvidaria e não acharia errado se eles excluíssem o time do campeonato. Direto. Então, aí, você, no exemplo que o Portuga deu, foi tudo em relação ao adversário. Né? Nesse caso aqui, o próprio, quem estava lá com o Flamengo, lá, até gente da comissão técnica, não teve absolutamente nada com o Flamengo. Não é que é uma atenuante, Alex, mas você, você consegue se classificar de um artigo para outro. Né? Porque tem o artigo em relação ao rival. Não foi contra o Flamengo, isso, né? Foi um tá, protesto. tem vários artigos em relação ao rival e tem o não andamento correto da partida. Então você desqualifica a agressão ao rival. Isso tem um peso muito grande no tribunal. Mas eu acho que pelo menos portões fechados tem que ter. Não, então, Isso é o básico, é o mínimo. Eu também acho. Aí vai influenciar realmente aí depois, né, nas punições daqui pra frente. Porque o WO, né, o famoso walkover, né? Walkover, WO, vitória fácil, vitória sem jogo em inglês. Ele acontece na Libertadores por vários motivos, não só por conta de invasão de torcida, falta de segurança. Já teve time que por expulsão, né, não tinha jogador depois suficiente pra jogar. Inclusive com o próprio Flamengo em 81 isso aconteceu. Se eu não me engano, contra o Atlético Mineiro, que foi até usava o Caicai, né, pra poder ficar com jogadores. Exatamente. Jogo no Serra Dourada. E aí O depende Santos quase deu WO contra o Palmeiras no domingo passado. Sábado passado. Não O foi no Santos hino. também perdeu pro WO, acho que em 2018 na Libertadores. Teve um caso do... O Cruzeiro fez isso contra o São Paulo numa Supercopa, acho que 95, e acabou ganhando do São Paulo depois na volta. Então. É E meio Libertadores, né, a gente já vê acontecer muito esse tipo de caso, infelizmente também de violência, de torcida ameaçar, de quebra-pau. Então, gente, o Flamengo tá na dele, não tem culpa nenhuma e vai receber a vitória. O do Flamengo chega a ser óbvio. O que eu gostaria de ver é uma punição mais severa. Porque nesse cenário de tabela, o Independente Medellín tá indo pra Taça Sul-Americana. Ele não pode ser premiado com uma classificação ainda que seja uma competição menos importante para uma competição internacional. Ele tem que ser excluído. Estou com o Alex Miller. Ele tem que ser excluído, acabou. E num país sério, numa legislação futebolística séria, ele tem alguns anos de penalidade de não participar das competições internacionais. Exatamente. Certo? Se isso aqui fosse sério. Na Agora, ano passado, você não vai colocar ele. aconteceu, né? Você não vai colocar ele na Sul-Americana porque vai se repetir. Sabe quantos foram presos dentro do estádio? Zero. Gente, vocês querem levar? Aí o cara vai falar que não vai lançar a Libertadores, o presidente, valorizando o produto. Nós estamos próximos da Champions. Mas tem vergonha de falar um negócio Próximo dele. do quê? Né? Os caras que foram presos fora do estádio, né, pela polícia, porque a cidade já estava um inferno, caos. quebrando carro, quebrando vitrines de comércio. Então existem pessoas presas que a gente sabe como é que funciona na maior parte dos países da América do Sul. Né? Hoje sai todo mundo e vamos embora e ponto final. Só que assim, eu acho que a Conmebol, ela precisa aproveitar essas situações, gente, se ela quer realmente valorizar o produto, seja Libertadores, Sul-América, do que for, tá? Mas ela precisa agir com rigor. Para implementar novas... E o Alex tem razão. A melhor notícia que seria é uma decisão hoje. Olha, em uma reunião extraordinária. A Comebola soltou uma nota agora. Vamos viu? lá. Mas assim, não diz nada a nota. Então. Diz que o caso será encaminhado aos órgãos judiciais da Comebol para as devidas determinações. Ou seja, uma nota para dizer que ainda vai... Que nada, né? Ontem não na diz transmissão da ESPN, eles falaram que esse tipo de situação pode perdurar por algumas semanas, o julgamento. E eu fico pensando, poxa vida, Então. a Libertadores está em andamento. Semana que vem, não é semana que vem, é Copa do Brasil. Na outra, Na né? outra já tem Na jogo. outra já tem jogo. Até a próxima rodada da Libertadores, a gente já deveria ter essa solução. Para os times até saberem o que eles vão fazer em campo para se classificar, saldo de gol, o que é necessário. E aí eles vão entrar em campo com essa dúvida. O Independente Medellín vai jogar o próximo jogo? É fora de casa, eu imagino, mas... É o Cusco, eu acho, né? o Cusco. E mexe com a configuração da competição. Claro, porque tem os os ranqueamento primeiros geral. classificados. É isso. A única crítica que eu vi ontem de um cara da imprensa colombiana, eu achei bem pertinente, é que em anos como de 26 e 27, onde o calendário tá total tomado em função de Copa, esse ano masculino, ano que vem feminina, a Conmebol
junto com as confederações, no caso CBF, essa coisa toda, uma data, pelo menos, eles tinham que ter na manga. E não tem. Se acontecer um temporal que tiver que anular um jogo, não tem quando jogar. É o que a Letícia falou. Tá? Se não fosse essa confusão toda, fosse um temporal na Colômbia que não tivesse condição de jogo, não tem data. Não tem data. Entendeu? O Flamengo voltar do mesmo jeito, porque tem jogo domingo. Então, assim, houve essa crítica e estão tentando realmente, inclusive, convencer a Conmebol, conversar com as confederações nacionais, para pelo menos ter uma data, Portugal. Uma a mais. Mas, Alfredo, mas aí entra um componente que eu me lembro muito bem, muito latente na minha cabeça, quando aconteceu a tragédia de Chapecoense e faltava uma rodada. E o jogo era contra o Atlético Mineiro e eu estava trabalhando em Minas na época. Dirigentes, pessoal de cima, queria que houvesse jogo. Foi alguns jogadores do Atlético que chegaram na diretoria e falaram: nós não vamos jogar. Eles queriam que, principalmente o Internacional, que era interessado, na época caiu. O presidente do Internacional deu aquela declaração ridícula, falando que não ia pensar na Chapecoense. Sim, que ele vivia uma tragédia. Já estava vivendo a sua tragédia. Então, mas aí, quem pensa que não foram, que foram os dirigentes, não foram. Foram alguns atletas, Leonardo Silva, eu lembro bem, que era um dos líderes do Atlético, falaram: não vou jogar. Quando há um fenômeno da natureza, algo, uma consternação, algo diferente, você consegue com bom senso, CBF adia um jogo ali, dá pra colocar uma data mais. Agora, por essa falta de organização, porque o clube foi avisado pelas autoridades e ainda assim pagou pra ver, pra mim é punição, não compete, e ano que vem fora também. Ano passado, na Sul-Americana, a gente teve nas oitavas de final aquele quebra-pau, lembra? Independente de Avellaneda, daí... Foi um time do Chile, Universidade do Chile. E o Independente foi excluído da Sul-Americana. Eliminado sumariamente. Eles deram uma vaga pra Laú, né? E outro detalhe, né? Os torcedores do Flamengo que saíram do Rio de Janeiro foram até lá. Nossa, é bizarro. E pra não ver o jogo. Exatamente. Cara, acho que eles teriam que entrar com uma ação contra o clube. Coletiva contra o clube pra serem indenizados das despesas, danos morais e o caramba. Porque, além deles terem corrido o risco de violência, os caras foram lá pra ver um jogo e não teve jogo. Até a coisa do consumidor, que não é a mesma lei lá do país, imagino que não seja a mesma lei daqui, mas o cara tem o direito de reclamar, de pleitear. Foram milhares, não, que não tinha tanta gente, mas umas 1000 pessoas. Centenas de pessoas. Centenas de pessoas, centenas de pessoas que saíram do Rio de Janeiro para ir acompanhar o time do outro lado da América. Exato. Eles não foram. Eles têm que ter um ressarcimento. Teve um amigo meu que estava lá, o Lucas Bebê, e ele falou que, além de tudo, eles ficaram 4 horas presos dentro do estádio. Segurança, né? Claro. Até conseguir evacuar. Até aí normal, mas... Nossa, mas imagina... Mas eles estão elogiando muito a polícia colombiana, hein? A mídia internacional está elogiando muito a polícia de Medellín, que ela agiu com rigor, soube organizar o pós-jogo. A saída, né? Da saída, como é que foi. Então, assim... A evacuação, né? A gente que critica tanto também, e quando tem que criticar a ação da polícia, seja aqui ou seja fora, mas diz que ontem a polícia de Medellín... O final poderia ter sido muito mais pior, trágico. é o que eles estão falando. E o bom é que eles já estavam preparados, porque os protestos já estavam agendados. Como eu falei, como a gente falou aqui, eles tentaram fazer com que o jogo fosse de portões fechados, por segurança. Mas como o clube conseguiu na justiça o direito do torcedor estar lá, eles reforçaram a segurança, então eles já estavam preparados, pelo menos, para isso. Mas aí a gente cai. Não sei se vocês viram as imagens. Eu cheguei a ver no último final de semana a conduta do gestor, né? Eu vi, você viu? Do Massafra. Ele completamente maluco, fazendo tirou sinal dinheiro, de dinheiro. Ele tirou dinheiro do bolso. Eu tenho dinheiro aqui. Eu sou rico meteu um Abel Ferreira. Você não viu? Meteu um Abel Ferreira, deu o dedo no meio e ficava gesticulando. O Raul Giraldo, na maior acionista. Mas foi sensacional. E a torcida queria matar, os caras espumavam pela boca. Mas aí no dia seguinte ele se arrependeu, pediu desculpas, renunciou ao cargo, mas continua sendo... Mas passou o álcool. Continua não sendo é mais dono o da SAF. presidente, é ex-presidente, mas ainda é o maior acionista. E além dessa... Foi a final da abertura que eles perderam, né? Pro Águilas. Ficaram em 11º lugar e foram eliminados. Disso, eles contrataram um cara que é o Frank Fabra para ser o grande reforço. Ex-lateral esquerdo do Boca Juniors. Responsável por o Fluminense ser campeão da Libertadores. É para ser o grande reforço deles na temporada, né? Para reforçar ali antes dessa final. Aí o que aconteceu? O cara foi para uma festa lá na Colômbia e foi gravado cantando uma música do Atlético Nacional, maior rival do Independente. Começou bem, né? Inteligente pra caramba. Então, assim, os ânimos estavam à flor da pele lá. Agora, um detalhe, assim, fugindo um pouco, trazendo para o contexto atual.
que está acontecendo com o mundo nessa semana, né? Porque a gente teve uma volta ao futebol raiz, mas raiz num nível hard. Mas é impunidade, cara, porque o cara sabe, seja aqui, seja na Europa, nós estamos tomando um vulto que, em nome do espetáculo, entendeu, mano? Em nome do espetáculo, para não atrapalhar.